Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo do projeto Lendo King, no qual eu estou lendo todos os livros do mestre do horror Stephen King em ordem cronológica. Eu faço isso porque o Stephen King é um dos meus autores favoritos e eu iniciei esse projeto em 2020 e aí eu decidi começar a ler os livros dele em ordem cronológica e eu documento isso em forma de meio que vlogs de leitura e trago nos vídeos aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser sobre Os Olhos do Dragão, que é esse livrinho muito diferente do mestre do horror, porque ele não é um livro de terror, ele é uma espécie de conto de fadas, uma fábula que foi criada pelo Stephen King porque ele queria criar algo para a filha dele, a Naomi, e ele fez isso mais de uma vez, assim como outros livros que ele criou, mais voltado para os outros filhos dele também. Então esse aqui é um livro muito especial, é uma fantasia bem lúdica mesmo, bem parecida com os contos de fadas mais clássicos e famosos que todo mundo conhece aí. Esse livro foi publicado em 1984 e ele sai aqui no Brasil pela Suma de Letras e tem 304 páginas nessa edição, que é cheia de ilustrações. Ai, não vai dar pra ver aqui só porque eu tô mostrando. Mas ao longo do vídeo vocês vão ver aí mais ou menos como que é esse livro. Basicamente, então, é isso. Ao longo aí do vídeo vocês vão saber do que se trata essa história, além de ser uma fábula aí. E vão saber como foram as minhas impressões de leitura. Esse foi um livro que eu gostei bastante de ler do King. E é um livro diferente que eu recomendo pra você que ainda não tenha lido nada do autor, porque tem medo dos terrorzões, assim, mais famosos dele. Esse é um livro que não tem nada de terror, nem de suspense, não tem nada aterrorizante aqui. É só uma fábula bem gostosa mesmo de ser lida e muito rápido também de fazer a leitura. Bom, esse é o 16º livro já do projeto e agora em 2022 eu estou lendo um livro dele por mês e gravando esse vídeo e trazendo aqui para o canal no mês seguinte. Então, caso você goste do Stephen King e queira acompanhar o projeto, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Se você gosta de assistir esse tipo de conteúdo, também já deixa o seu like aí e deixa um comentário para mim para ajudar no engajamento do canal. Então agora vocês vão acompanhar o que foi esse meu processo de leitura deste livrinho aqui, que eu acho que eu li em uns 3 dias mais ou menos, foi uma leitura bem rápida. Bora pro vlog agora que eu gravei enquanto eu estava fazendo essa leitura. Hoje é domingo, dia 23 de janeiro, e eu decidi vir falar desse livro, fazer 3 atualizações aqui da leitura, a cada 100 páginas, porque ele tem 300 páginas, 304 páginas. Então, li 100 páginas, vou vir aqui falar com vocês sobre ele. Hoje, eu falei que dia que é hoje? 23 de janeiro. Eu comecei a ler ele ontem e assim, eu já tô completamente encantada, gente. Principalmente porque o começo desse livro é tipo uma história de contos de fadas. Sem falar que ele é cheio de desenhozinhos, ilustrações. Parece muito histórias de contos de fadas, histórias de... Sabe aqueles filmes que você começa a ver e aí... Tipo o filme da Disney antigo e aí o narrador começa... Era uma vez em uma terra longínqua, um rei, não sei o que lá. Começa desse jeito a história. Fiquei muito emocionada, olha isso aqui. Era uma vez, olha que bonitinho. Eu fiquei assim, quando eu abri e comecei a ler isso, eu já fiquei assim, não, já ganhou meu coração, porque eu sou apaixonada nessas histórias assim, que tipo, conto de fadas. E aí começa esse livro com esse narrador onisciente contando essa história lá desse reino de Delain, mas um reino muito distante onde vivia um rei chamado Roland. E aí esse rei precisava encontrar uma mulher para se casar porque ele já estava ficando velho, já estava com 50 anos. Mas ele ainda não tinha arrumado uma mulher para casar porque o pai dele ainda estava vivo. Só que o pai dele morreu e aí ele estava lá com 50 anos, sem filho, sem estar casado. E aí, tipo assim, né, ele precisava arrumar uns herdeiros pro trono, então ele precisava casar. E aí ele arrumou lá uma mulher, um doce de pessoa que se chamava Sasha, na verdade. E aí casou com ela, só que ele era um rei, ele não gostava muito de mulheres. Não fala aqui se ele era gay, mas assim... ou se ele era, pelo que eu entendi, pelo que fala aqui, ele era uma pessoa assexuada, pelo que parece, que falava aqui, pelo que eu entendi, né? Porque fala só que ele não gostava, tipo assim, ele não sentia nada de... É muito engraçado os termos aqui, porque é como se fosse uma história que se passa numa época medieval, sabe? Mas enfim, eu acho que ele era um rei assexuado, uma pessoa assexuada. E aí, né, ele casou com ela, mas aí acabou que eles tiveram 2 filhos. O mais velho, que se chama Peter, e o mais novo, que se chama Thomas.
Thomas mesmo, gente? Se você conhece aqui, Thomas, se você já conhece o canal, você sabe que eu tenho... A minha memória, ela é muito seletiva. Então, tipo assim, lembrar nomes de personagens é algo um pouco difícil pra mim. Eu não costumo lembrar muito facilmente do nome de todos os personagens, mas a história eu lembro, então tá ótimo, ponto para mim. Aí, né, tá lá, eles lá no reino, aí vai, e os meninos vão crescendo e tal. E eu não vou dar spoiler, tá? Falando o que acontece com os personagens, mas assim, só pra abrir esse parêntese aqui e contar sobre a aura da história. Aí começa a contar sobre eles, e aí começa a contar também sobre o mago ali da corte, que adivinha só quem que é? É o Flag, o Randall Flag. Só que aqui na real eu não lembro se aqui eles chamam Randall Flag também, que é o vilão famosão do King, caso você não conheça. Mas eles ficam chamando ele de Flag o tempo inteiro. Esse cara é tipo o vilão mais tenebroso que existe, assim, e ele tá em muitos livros do King, porque assim, caso você também não saiba, o King tem esse King verso dele, porque várias histórias dele são interligadas, e aí, por isso, esse é um dos grandes motivos. Eu sempre esqueço de falar isso aqui, então se me desculpe. A maioria dos livros do King se passam nesse mesmo universo, lá do King verso, acho que posso dizer que todos os livros, e ele interliga as histórias. Então, assim, existem muitos personagens que estão num livro, que estão em outro livro também, só que em momentos diferentes. E existem muitas histórias que se passam no mesmo lugar, por exemplo, Castle Rock, que é uma cidadezinha, né, desse universo, que até hoje eu acho que eu só li a Zona Morta, que se passa lá, porque eu tô no começo ainda, né, do projeto aqui da Ordem Cronológica. A Zona Morta também foi o primeiro livro que se passou em Castle Rock. E aí, esse é um dos motivos, esse na real é o motivo pra... Na verdade é um dos motivos por eu estar fazendo esse projeto de ler os livros dele em ordem cronológica, porque aí você não pega spoiler das histórias, porque tipo assim, por exemplo, se você não lê os livros na ordem cronológica, e assim, eu preciso dizer aqui que isso é uma escolha minha, você não, se você tem vontade de ler os livros do King, você não é obrigado de jeito nenhum a ler em ordem cronológica e se você deixar de ler em ordem cronológica, você não vai... não existe isso de, por exemplo, se eu não ler em ordem cronológica, eu não vou entender os livros, ou sei lá. Nada disso, tá? É só uma opção minha, que eu escolhi ler, porque por ser muito fã do autor e muito curiosa, eu queria pegar todas essas... E por detestar spoiler, eu não queria pegar spoiler de, por exemplo, às vezes eu leio um livro que dá spoiler, porque conta... Vários livros acontece isso. Ele conta alguma coisa que já aconteceu em outro livro e aí eu não li esse outro livro, então eu poderia pegar spoiler. Ou então também, por essa questão de ser muito interessante, tipo, você está lendo um livro e aí que nem esse aqui, tem o Flag. É muito massa eu já ter lido outros livros que tem esse mesmo vilão, sabe? E aí, do que só chegar nesse aqui e, tipo, e ter desconhecido. E outro motivo por qual eu escolhi ler em ordem cronológica é porque quando eu me apaixonei pelo senhor Stephen King, eu sabia que eu queria ler todos os livros dele. Tem livro pra caramba. E aí, só pra ter uma ordem de leitura mesmo, eu escolhi também ler em ordem cronológica, sabe? Pra eu não ir pegando os livros aleatórios. Aí eu escolhi ler em ordem cronológica pra ter uma ordem também. Enfim, dito isto, vamos voltar à questão da história. Aí tem o Flag aqui, que é o vilão da história, né? Obviamente. E ele é tipo o mago da corte lá. E ele fica sendo um grande conselheiro dos reis também. E o rei Roland e a rainha, no caso a Sasha, eles parecem ser reis muito bons. Bons pro povo, assim, de bom coração e tal. Só que é lógico que o Flag quer dar a opinião dele, meter o bedelho e fazer com que eles sigam o que ele quer pra, tipo assim, ele poder causar, né, caos, destruição e coisas horríveis ali no reino. Só que a Sasha não dá ouvidos pra ele, sabe? Ela é muito inteligente. Apesar do rei Roland ser um pouco burro e lerdo, a Sasha é uma rainha muito inteligente. E aí ela começa a criar os filhos dela, né? O Peter, como pra ser um bom rei e, tipo, meio que desconfiar, sabe? Das coisas. Não dá tão ouvido ao Flag, por exemplo. Mas aí tem vários acontecimentos lá, assim. E aí, um dos acontecimentos bem no começo da história é que o rei Roland, ele vai e caça um dragão, ele encontra um dragão, acho que, assim, meio que por isso, tá? Que o nome chama Os Olhos do Dragão. E ele mata esse dragão. Mas aí, por enquanto, não tá tendo o dragão como um personagem. Eu achei que isso aconteceria, que nesse livro não está acontecendo. O dragão não está sendo um personagem, ele só apareceu ali no começo da história, e aí o rei matou ele, mas, tipo assim, ele não tá fazendo parte da história, sabe? O que eu fiquei um pouco triste, porque eu queria muito ler, eu fiquei com muita vontade de ler um livro que contasse sobre dragões. E aí, inclusive, estou pesquisando agora outros livros
que tem histórias de dragões mesmo pra eu ler. Se você tiver dica, me deixa aqui nos comentários. Aí voltando para a história, mais uma vez, desculpa que eu saio muito do assunto aqui, né? Os príncipes começam a crescer e aí o rei começa a ficar mais velho e aí, tipo assim, todo mundo tá sabendo que o Peter que vai virar rei, né? Porque, em seguida, porque ele é o filho mais velho. E ele é um menino muito bom, todo mundo ali do reino gosta dele e já vê ele como o rei, né? O próximo rei. E aí é lógico que o Flag, o Randall Flag, ele não gosta disso. Então ele vai arrumar um jeito de mancomunar contra o Peter para que o Flag que possa ter influência ali no governo desse reino. E aí, por enquanto, assim, essa é a principal questão que aconteceu até agora na história. Como eu disse, eu tô em 1/3, né, do livro. Eu não vou dar spoiler, então não vou contar o que tá acontecendo ali, mas já desenrolaram várias tramas, já tem, assim, ó, coisas trevosas acontecendo na história, e o Flag tramando uns planos ali que parecem ser muito maus, assim, só que eu não vou contar nada disso, você vai precisar ler o livro pra você descobrir, mas o que eu preciso dizer é que tá me encantando muito essa questão do narrador, porque eu não me lembro de, tipo, eu realmente não estou lembrada se eu já li algum livro do King até agora no projeto que tinha um narrador desse jeito, porque é mesmo, cara, é muito narrador de filme, assim, desses filmes de conto de fada, filme da Disney, e isso tá me deixando encantada, porque em vários momentos eu tô esquecendo que é um livro do King, porque não tá tendo nada de trevoso nesse sentido, sabe? Tá sendo um negócio muito encantador, assim, muito lúdico até, talvez, fantasioso, assim, tá, eu tô amando, tá? Ah, e esse é um livro de fantasia, caso você não saiba. Eu tô amando muito essa coisa do narrador. E ele começa a te contar uns negócios e aí ele fala assim... Por exemplo, ele tem uma das últimas cenas que eu li aqui, ele fala assim, mas não sei quem não sabia que tal coisa ia acontecer. Mas aconteceu. E aí, em seguida, ele vai e, tipo, conta como aquilo aconteceu, sabe? Então tem umas idas e voltas também na história. Estou amando o livro, deu pra perceber. E aí, quando eu ler mais 100 páginas, eu volto aqui e converso novamente. Eu pretendo terminar esse livro hoje, não sei se eu vou conseguir. Mas eu preciso. E aí, é isso. Bora fazer mais uma atualização dessa leitura desse livro que está me encantando de um jeito que eu não sei falar. Eu tô sentada aqui fora, então assim, dá pra ouvir esses passarinhos? Eles fazem um barulho insuportável de alto, então assim, desculpa se o áudio não estiver muito bom, mas é porque eu tô lendo aqui fora e aí eu resolvi conversar aqui mesmo. Cheguei na página 200 do livro, exatamente assim, páginas do final. 100 páginas assim, eu acho que ele tem 304, mas enfim. Cara, tá muito bom, sério. Eu não tô sabendo o que falar aqui pra vocês, porque eu não quero dar nenhum spoiler da leitura, da história, porque aconteceram várias... Não sei se plot twist, será? Não sei, mas assim, umas cenas muito interessantes, uns acontecimentos muito intrigantes na história. E tá muito... Essa é uma história que vai agradar muito quem gosta de histórias, assim, medievais, uma coisa tipo... Sabe aqueles filmes que direto passava, sei lá, na sessão da tarde de um reino, e aí guerras acontecendo em um reino na época medieval, e tipo, sei lá, da época do Robin Hood, tramas e aquela, toda aquela coisa. Ai, gente, eu nem sei, sabe? Não tô sabendo achar as palavras aqui sem dar spoiler da história, que eu não vou dar nenhum spoiler, porque essa história tá muito boa. Mas assim, quem gosta dessa vibe medieval, assim, e reinos, e intrigas políticas e tal, e pessoas tramando pra tirar o cara lá do poder, e aí magia, e meu Deus, tá muito bom a história. Aí, gente, que é o seguinte, o que que tá acontecendo até agora? Eu não sei se eu posso falar, cara, mas assim, já aconteceram umas mortes aí no meio dessa história. Um dos príncipes chegou no poder. Vou falar só assim. O mago lá, que é o Flag, ele meio que tá conseguindo cumprir a sua trama lá, o seu plano maligno. Ele tá meio que conseguindo cumprir esse plano dele. Só que ele não contava com várias questões. Tipo assim, ele não está se mostrando tão esperto. Ele é esperto, obviamente, né? Ele é o maior vilão do King, eu acho. É, com certeza. O maior, assim, né? Que tem na maioria das histórias e tal. Enfim, ele é muito esperto. Só que digamos que os mocinhos da história também são muito espertos. E eles têm uma esperteza que eu curto demais, que é assim, de fazer
as coisas na surdina, sabe? Tipo, ninguém vai saber desse plano que eu estou tramando aqui. E aí, aos poucos, vai juntando as pecinhas ali, sabe? E construindo um castelo de Lego gigantesco, sem ninguém nem se tocar do que tá acontecendo. E aí, quando vê, vai explodir na cara das pessoas, sabe? É tipo isso que está acontecendo aqui. Eu não sei se deu pra transmitir muito bem, mas assim, é tipo isso que tá acontecendo, tá muito doido. E aí que uma das últimas cenas que eu li aqui, que eu fiquei assim, embasbacada com a criatividade do senhor Stephen King, é que tá parecendo muito realmente um conto de fadas, sabe? Sabe essas histórias, gente, que nem, sei lá, Cinderela, só que, eu não sei se todo mundo aí já assistiu o filme da Disney, Cinderela, eu amo aquele filme. Mas por que eu tô falando desse filme? Porque, assim, essa questão dos personagens, sabe? Um vilão, um grande vilão ali na história. E aí o moço, o bonzinho. E aí os heróis ali da história. Aí eu tô amando muito essa história. Tá maravilhosa, como deu pra perceber. Mas aí, cara, uma das últimas cenas que eu vi foi um negócio... Sabe, você tá lendo e vê uma revelação e você fica assim... O quê? Estou de cara com isso. Eu não esperava nada desse estilo. E aí que está me surpreendendo bastante. Então dá pra perceber que eu estou adorando fazer a leitura desse livro, não é mesmo? Uma coisa que tá me agradando muito aqui, além desse narrador, que é um narrador que, tipo, ele dá os pitacos dele na história, eu gosto muito disso, é muito interessante, é a questão, tipo, desse... É uma história que, assim, essa premissa, né, do herói e dessa questão das histórias medievais costuma ser parecida, mas o desenrolar da história eu tô achando bem diferente, sabe? Porque eu não tô conseguindo... Geralmente, quando você pega umas histórias dessas, você já sabe que o fim vai ser paz e amor, que, tipo assim, vai dar tudo certo, sabe? Não é... Eu tenho sempre essa impressão com essas histórias que são esse tipo de história muito conhecida. Mas essa história aqui, apesar de ter esses pontos parecidos, né, dessas histórias medievais e grandes reinos e tal, eu não tô sabendo, tipo, eu não sei dizer, já tá, falta 100 páginas pra acabar a história, eu já li 2/3 e eu ainda, nossa, meu cabelo voando aqui tá me irritando. E eu ainda não sei, eu não tô convencida, tipo, o autor tá me convencendo aqui, o narrador tá me convencendo da história que ele tá contando e não tá me dando pista do que vai acontecer no final desse livro. Se o bem vai vencer ou se o mal vai vencer, entendeu? Se o Flag, que é o Randall Flag lá, o vilão, se ele que vai vencer a história ali, ou se os mocinhos vai dar algum jeito, porque ele tá muito fodido aqui, nesse momento. O mocinho da história, ele tá muito... Eu nem sei qual palavra usar. Mas, coitado, ele tá muito ferrado ali. Pra ele sair da merda que ele tá, ele vai ter que se contorcer pra caramba. Então, e assim, não tá dando pra saber o que vai acontecer no final da história. Não tá dando pra saber. E aí eu tô agoniada com isso, sabe? Porque tá me prendendo mais ainda e eu tô tipo assim... Eu quero muito que tipo, o bem vence, né? Mas eu não tô sabendo, tô com medo de não dar certo. Então, outro ponto positivo aqui pra história. E essa parte que eu li agora, né? Eu acho que essas últimas 100 páginas, foi uma parte, tipo, que a história tá só dando merda, sabe? Tá só acontecendo coisa ruim. E aí eu acho que da agora pro final, pode começar a caminhar pra acontecer coisas boas e aí ter um final bom. Ou então vai acontecer aquilo de, tipo, a gente achar que vai dar bom e aí só vai dar merda. Então não sei o que vai acontecer. Tô muito curiosa. E aí eu vou continuar lendo que, se brincar, vai dar tempo de eu terminar esse livro hoje. Me desejo boa sorte. Então, galera, eu terminei de ler Os Olhos do Dragão, do Stephen King. E hoje é dia 24 de janeiro, então, assim, era pra eu ter terminado esse livro ontem, mas não rolou, mas tá tudo certo. Ele tem 302 páginas, porque a última página é uma ilustração, como eu disse. Esse livro, inclusive, é repleto de ilustrações, ó, dá pra ver umas, né? E eu não sei, eu acho que são todas as edições dele que vão ter essas ilustrações, sim, porque... É um livro muito diferente de todos os livros do King que eu já li por conta da forma como a história é contada. Porque, como eu já havia dito, esse é um livro que é uma espécie, cara, de contos de fadas. E, assim, é um dos livros mais
acho que posso dizer, mais mágicos que eu já li, no sentido de me remeter às histórias que eu assistia, que eu, sei lá, conhecia, ouvia e lia também. Lia menos, né? Eu assistia mais. Na infância, porque tem muito essa aura de um mundo mágico e uma coisa, uma fábula, um conto de fada, sabe? E isso foi o que me deixou mais encantada aqui e o que eu achei mais diferente. Porque a história em si, eu não achei... Tanto que, assim, vamos para as minhas considerações, né? Primeiro, deixa eu contar um pouco sobre a história nessas últimas 100 páginas aqui que eu li. A história se desenrolou como eu achei que iria se desenrolar em alguns momentos. Da última vez que eu falei aqui, eu disse que eu não sabia, né, como ia terminar. Tipo, não tava dando pra saber se as coisas iam terminar de um jeito bom ou ruim. E aí, assim, acaba que foi meio previsível em alguns pontos, mas eu não acho que ter sido previsível o que ia acontecer atrapalha ou faz com que seja uma história fraca ou faz com que a experiência de leitura seja ruim, nem nada do tipo, até porque... Eu acho que isso aí acontece mais, pode influenciar mais a nossa leitura quando são livros de thriller, né, principalmente, pelo menos pra mim, sim. E aqui, como é uma fantasia, acaba que eu não me importo muito de ter essa previsibilidade, desde que seja contada de uma forma boa e que continue me prendendo ali na leitura e que faça sentido dentro da história. Então, assim, pra mim fez muito sentido tudo que aconteceu aqui. Eu sou suspeita pra falar, né, porque quem já conhece o canal já sabe que eu sou muito fã desse autor, é um dos meus autores favoritos da vida inteira, então... Eu sou muito fã dele, me agrada muito o jeito que ele escreve as histórias, o jeito que ele constrói as histórias, que ele constrói as tramas e os personagens. Só que eu fiquei muito surpresa porque... Apesar de eu conhecer muito bem as características do King, então, tipo, a forma com que ele constrói os personagens e a forma com que ele conta as histórias, e até mesmo os desfechos, geralmente tem pontos parecidos, aqui foi muito diferente. Então, isso me surpreendeu muito positivamente. Esse foi um livro completamente diferente dele. Então, assim... Até que isso é um ponto a ser levantado aqui. Se você já leu Os Olhos do Dragão e não gostou, não significa que você não vai gostar dos outros livros dele. E se você já leu Os Olhos do Dragão e gostou, não significa que você vai gostar dos outros livros dele. Fez sentido isso que eu falei? Eu falei errado? Deu pra entender, né? Porque esse é um livro bem diferentão mesmo, como eu disse, né? Principalmente pela forma de ser contada a história. Porque... Aqui a gente tem esse narrador onisciente que tá contando ali mesmo. O narrador é como se ele tivesse te contando, você tivesse sentado ali com o cara e ele te contando uma lenda, uma história antiga, sabe, tipo assim, eu vou te contar a história do Rei Arthur aqui, e aí vai e começa a contar aquilo e faz intromissões também no meio da história, dá suas opiniões, se dirige, fala diretamente com o leitor. Eu acho, você não sei muito bem, eu tô surpresa positivamente, como eu disse, porque eu achei muito diferente dos outros livros do King, mas foi uma surpresa muito boa, muito gostosa. Esse não é um livro de terror, tá? Apesar de ter o vilãozão aqui do King, o Flag, Randall Flag, não é um livro de terror, é um livro de fantasia mesmo, e assim, muito ligado com essa questão de um mundo mágico, um negócio meio lúdico até, talvez, não sei, gente, eu não tô sabendo, talvez... achar as melhores palavras, mas o que eu queria dizer aqui é isso, que eu gostei muito de fazer essa leitura. Não foi um livro que eu dei 5 estrelas, porque esse ano eu estou tentando ser mais criteriosa na hora de dar a minha nota para as leituras lá no Scoob. Se você não quiser me seguir lá no Scoob, vou deixar aparecendo aí, tá? E sempre tem os links para todas as redes sociais, tudo na descrição de todos os vídeos. Mas eu tô tentando ser mais criteriosa, então o que eu tô pensando assim... Eu não dei 5 estrelas porque pra mim não foi um livro perfeito, porque eu fiquei presa à narrativa, mas assim, foi mais uma história gostosa de ler do que uma coisa muito surpreendente, ou então do que uma história, tipo, muito única, sabe? Ou então que me prendesse, me emocionasse muito, que eu ficasse encantada. Por isso que eu não dei 5 estrelas, eu acho que eu dei 4 estrelas e meio, porque é um livro muito bom, uma história muito boa. Só que eu não achei nada, tipo assim, sensacional, fenomenal, sabe? Mas é uma história muito boa e muito gostosa de se ler, principalmente. Não
sei, é muito engraçado falar isso de um livro do King, porque geralmente os livros dele me destroem e são pesados pra caramba, né? Que eu daria pra uma adolescente lendo uma boa. Não tem cena de violência, não tem cenas sexuais, não tem cenas de abuso de substâncias ilícitas, nem nada do tipo. Então eu fiquei bem surpresa. Então esse é um livro que dá pra adolescentes lerem de boa do King. Um livro do King que dá pra adolescentes lerem de boa, que eu acho, né? Mas o que é meio difícil, né, de acontecer, porque geralmente os livros deles são muito... Jesus amado, o que é isso? Então, foi isso, eu fiz essa leitura aqui, esse foi o King de janeiro. E se eu não tô enganada, esse foi o 16º livro aqui do projeto, e esse vídeo é pra vocês estarem assistindo, é pra ele sair no canal em fevereiro, agora de 2022. Aí o último vídeo que saiu foi do Talismã, se você quiser assistir, vou deixar linkado aqui em alguma parte desse vídeo. E o próximo livro que lerei, no caso em fevereiro, e no caso vai sair o vídeo em março, será A Maldição, que também é conhecido como A Maldição do Cigano. E aí, se tiver alguém aí que queira me acompanhar, eu sempre tô lendo, né, um livro do King por mês. E aí é isso. Muito obrigada pela companhia, por você que assistiu o vídeo até aqui. Se você tiver gostado, não esqueça de deixar o seu like, deixa um comentário aí pra mim também. Me fala se você já conhecia esse não é um dos livros mais conhecidos do King, mas é uma leitura muito boa e eu deixo essa recomendação aí. Principalmente se você tem vontade de conhecer os livros do autor, mas não gosta muito de livros de terrorzão pesado, assim, aquela coisa sanguinária e terror, suspense e tal. Fica aqui uma ótima recomendação. Então é isso, eu vou indo até o próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia novamente. Um beijo e até a próxima.